Começando mais um podcast, é mais o meu, o seu, o nosso podcast do mercado imobiliário de Uberlândia. Meu nome é Sandermon Deiler, corretor profissional, Cresce 33458, engenheiro civil e perito judicial. Aqui conosco hoje, o Wallace Garcia, CEO, proprietário, fundador da... Planos de Saúde Uberlândia e Confiança Imóveis e Consórcios. E hoje pela HS Consórcios. Consórcio. Wallace, que honra ter você aqui. Se apresente para a nossa audiência, meu irmão. Satisfação toda minha, Sander. Quanto tempo nós estamos marcando isso aí para poder bater as agendas? Wallace Garcia, sou proprietário da Confiança Imóveis e Consórcios e da Planos de Saúde Uberlândia, onde eu iniciei enquanto mercado, enquanto corretor, enquanto aprendizado. Já tenho 12 anos no mercado de saúde e, graças a Deus e muito trabalho, a Planos de Saúde Uberlândia me deu referência para seguir em outros caminhos, para aprender outros caminhos e agreguei o consórcio, representa HS Consórcios. Já tem 3 anos, vai para 4 anos agora e, graças a Deus, tenho colhido alguns bons frutos devido a muita luta, a bênção de Deus primeiramente, com bons parceiros igual vocês, bati na porta de bons parceiros e representa HS Consórcios. E desde então que vim para o mercado consórcio, eu quis representar HS Consórcio, estudei todas as administradoras e fechei com HS Consórcio, sou fechado com HS Consórcio, constantemente recebo aí convites para representar outros portfólios de administradoras, mas fico com HS Consórcio pela flexibilidade, por todo o caminho que a HS Consórcios tem consolidado, uma empresa de 32 anos. E falamos aqui um pouco antes em relação a HS Consórcios, é uma empresa do grupo Erval, tem Erval Colchões, Erval Móveis e dona a Erval, né? O grupo Erval, dono das iPlaces, a única representante Apple fora dos Estados Unidos, na América Latina toda. Então é uma empresa muito sólida, de muito valor, onde a gente fala lá, desde então, quando você entra, você fala família HS, todo mundo fala família HS, depois que você entra, que você entende realmente o que é, pela competência toda e o abraço que eles dão na gente e todos os clientes também. Então, agreguei o consórcio aí há 3 anos, estudei o consórcio, estudo mercado de investimentos, financiamentos, financeiro, para ter o portfólio consórcio como a minha principal bandeira. Então, aí nós vamos destrinchar tudo que a gente pode dar conhecimento pessoal aí que não sabe muito sobre consórcio. Wallace, hoje você atende desde o cliente que quer comprar uma moto, fazer um investimento de um carro, Tudo. para um imóvel, um caminhão, um trator? Tudo. Eu tenho investimentos desde o veículo, seja moto aquática, carro, caminhão, lancha, maquinário amarelo, maquinária agrícola e a parte de imóvel também, que é o carro-chefe devido às grandes parcerias com as maiores imobiliárias aqui de Uberlândia, quanto vocês e várias outras. Então, o imóvel é a bandeira onde a gente leva muito conhecimento e muito valor para os clientes. Então, para imóvel, a gente para construção, compra de terreno e construção em cima, construção de armazém, por exemplo, agrícola, muita gente não sabe, barracão, agrícola, compra de apartamentos novos, casas novas, casas usadas, apartamentos usados, enfim. O consórcio ele te dá uma flexibilidade muito grande aí de mercado. Eu não tenho dúvida que, assim como eu acredito que todo brasileiro, nós somos imediatistas. Com certeza. Eu não tenho dúvida que o consórcio, a longo prazo, vai ser... O investidor vai pagar menos juros, mas o brasileiro é imediatista. Com certeza. Então, dentro desse cenário, o que a HS Consórcio traz de diferencial com relação a essa dor do imediatismo para você, de fato, trazer esse cliente para vocês? Sim. Vamos lá. Tem uma frase que é célebre, todo mundo fala, que a pressa é inimiga da perfeição. Então, para quem se planeja, para quem tem uma organização, o consórcio com certeza vai ser a melhor alternativa de aquisição. Só existem 3 meios de compra no Brasil: à vista, consórcio ou financiamento. Não existe outra maneira de você comprar um bem no Brasil. Financiamento, nós sabemos que tem juro incidido, tem OF incidido. Consórcio não tem juro. Consórcio não tem OF incidido na operação.
Então, hoje o consórcio planejado, o consórcio articulado, o pessoal está saindo desses juros exorbitantes. Nós sabemos o que está a Selic, né? Já há algum tempo só subindo. A tendência é que ela não caia repentinamente, ela vai realmente chegar num patamar considerável a partir talvez de 2027. Então, o consórcio sempre foi a melhor alternativa. Ela vem aumentando enquanto procura desde o momento que o pessoal foi fazer simulação de financiamento, foi atrás de financiamento e viu que não tinha condição, né? Então, hoje o planejamento para o consórcio, ele é uma semente que você está plantando, que você vai ter a certeza que você vai pagar alguma coisa sem juro. O consórcio só tem a taxa administrativa, cada administradora tem uma, e a HS Consórcio é a menor do mercado. Então, essa taxa administrativa é aquilo ali que você vai pagar do valor que você está adquirindo. Você só vai pagar a taxa administrativa. E então, assim, muita gente tem essa dúvida. Não, consórcio tem juro? Não, consórcio não tem juro. Consórcio só tem a Onde taxa está o lucro? Onde administrativa. está o lucro? Na taxa administrativa? Na taxa administrativa. Na taxa administrativa. O consórcio tem, muita gente sabe, o consórcio ele tem o seu reajuste, né, anual, que o Banco Central, por exemplo, limita a 10%. Então, o consórcio, um reajuste de um crédito, o reajuste de uma parcela no consórcio, ele não pode passar de 10% Ao ano. ao ano. Ao ano. A HS trabalha sempre entre 4% a 7%, tem trabalhado nesses últimos 5, 6 anos entre 4% e 5%, às vezes 7%, dependendo do grupo, né, do volume do grupo. Mas ainda assim, você colocando esses reajustes, ela fica muito mais atraente do que o financiamento. Hoje, você à frente há mais de 3 anos dessa operação. Wallace, qual que é o maior mito que você escuta sobre o assunto consórcio? Talvez esse. O consórcio tem juro. Todo mundo, "Não, qual que é o juro do consórcio? Eu tenho que quebrar essa barreira. O consórcio, o maior mito. O consórcio demora demais. Outro mito. O consórcio ele demora demais em algumas circunstâncias, tais como, às vezes, uma cota que tem aí o número da cota é um número longo, é uma pessoa que talvez paga com atraso, é um grupo que às vezes não tem a saúde, que é o fundo comum, que é a saúde financeira daquele grupo que você está entrando. Então tem muitos mitos aí de consórcio. O consórcio não contempla, o consórcio tem juro, o consórcio tem que dar um valor alto. Um mito que é muito, muito perguntado e pouca gente sabe. Eu não tenho como usar o fundo de garantia, o FGTS do consórcio. Tem. Muita gente não sabe, é pouco explorada essa informação. E é uma informação que é valiosíssima. A mesma coisa que você iria fazer enquanto financiamento, você pode fazer no consórcio. Confirmando então, Wallace, podemos usar o FGTS no consórcio? Podemos e devemos, né? E devemos. Mas é uma coisa que muita gente não explora. O FGTS, por exemplo, ele pode ser usado até em cartas contempladas. Então, a gente vai destrinchar aqui muita informação, a informação da parte técnica, a informação pelo lado de cá do balcão, justamente disso. Que o consórcio, por exemplo, você comprando uma carta contemplada, você não vai usar o FGTS inicialmente, né, naquela aquisição da carta contemplada. Porém, depois da carta adquirida, transferida para você, você pode usar o seu FGTS para abater o saldo, diminuindo o valor da parcela ou o prazo que você, da forma como você quiser, Muito usar o interessante. FGTS. O Wallace Garcia, tivemos nos últimos anos uma entrada muito grande do segmento de vocês de consórcio no mercado imobiliário, Sim. de forma geral, no mundo inteiro. Sim. E às vezes eu vejo que vocês precisam desconstruir algo que talvez assim, culturalmente falando de Brasil, o lance do imediatismo acaba que faz com que o brasileiro acabe pagando mais juro. Eu queria que você destrinchasse aqui um pouco mais na prática. Um exemplo. Pretendo comprar uma casa de 2 milhões. Eu tenho 500 mil reais. Hoje o consórcio seria uma boa pedida? Seria uma boa pedida. O que você falou, quando eu iniciei, eu falei, eu preciso ter um tempo enquanto tirar um tempo valioso para ir atrás de bons parceiros, boas imobiliárias.
imobiliárias que eu vejo valor, imobiliárias que eu vejo gente competente. A Elite é uma delas e eu falo isso com muita propriedade. Por quê? Porque a gente deu treinamento lá e a gente vê a gestão, a Preocupação, né? preocupação com o cliente, a parte operacional de gerar bons negócios. Então tem grandes parceiros, tem a Inovare, tem o Elite, tem o Apollo, se me falhar a memória e esquecer de algum Foco, aqui, a Foco também. MyBroker. A MyBroker até que não tem essa abertura, mas a Foco eu já dei treinamento para uma equipe lá, e uma equipe bem capacitada, inclusive o gestor, acho que é o Igor. Então, assim, me abriram portas, as melhores imobiliárias aqui. Então, chegar até o corretor e fazer essa desconstrução é mais difícil. Eu tirei um tempo para fazer isso. Por quê? Porque o consórcio, ele veio melhorando enquanto a tecnologia também veio melhorando. A gente sabe a dificuldade que era, por exemplo, eu tenho 34 anos, eu lembro bem como eram as operações financeiras há algum tempo atrás, porque eu comecei muito novo, comecei no mercado de veículo. Então, sei como funcionava o pagamento de uma operação de financiamento, por exemplo. Era papel escaneado, era envelope fechado, manda para a central, para a matriz, e o financiamento sempre foi assim. O consórcio também era assim. Você mandava para a matriz, aí tinha um documento que faltava, e esse documento tinha que ser enviado por Sedex, era para lá, para cá, e demandava muito tempo para o pagamento da operação consórcio. E, às vezes, o consórcio pagava um pouco mais tempo do que o financiamento. O pessoal optava pelo mais rápido, pelo meio mais rápido, que é o meio financiamento. Então, corretores de mercado, às vezes, têm essa barreira, esse contraponto. Ah, não, mas o consórcio vai demorar demais para pagar. Cara, não é o mercado nem de imóvel tanto, mas o de veículo, nossa, porque era realmente muito burocrático para você fazer um pagamento de consórcio antigamente, de veículo, de imóvel, era uma parte burocrática. E hoje em dia, cara, o consórcio está pagando com 30 dias. Consórcio, se o imóvel não tiver nenhum impedimento, nenhum entrave, o imóvel tranquilo, se for um vendedor de imóvel que esteja disposto a vender o imóvel, ou se você achar um despachante que corra atrás, que faça essa celeridade acontecer, da parte da administradora, da HS, a HS paga muito rápido. Então, eu tenho os exemplos práticos, e você desconstruir isso na cabeça do corretor que não quis saber dessa operação consórcio para o cliente dele, justamente pela demora, justamente por achar que tem juros, justamente por achar que é dificultoso, é muito difícil. E quem perde não somos nós, é o corretor que não alerta. E o que a gente quebrou enquanto parceiros comerciais é justamente isso. Você mostrar para o seu corretor que aquilo ali vai gerar um valor para ele, vai gerar um valor para o cliente dele, e que ele vai ter o ganho aí, a venda mais rápida possível da nossa parte. Wallace, eu acredito que na verdade está faltando conhecimento mesmo. É. As imobiliárias abriram as portas, né? Assim como a gente teve a oportunidade. Porque, inclusive, para mim, isso aqui está sendo uma aula. Uhum. Eu, sinceramente, quantas vezes eu já ouvi falar. Vou até colocar uma frase aqui, eu quero que você desconstrua ela na Sim, prática. sim. Consórcio é investimento para quem tá com o nome fudido. Não. Desconstrói essa frase. Descontrol. O consórcio, por exemplo, ele é a mesma operação regulamentada pelo Banco Central, igual um financiamento. Então, o que são as facilidades que o consórcio tem em vista do financiamento? No caso da HS Consórcio, respondo enquanto conhecimento dela. A HS Consórcio, ela não consulta endividamento Bacen. O que significa? Se a pessoa tem operações, Comprometimento não importa. comprometimento financeiro de outros financiamentos, seja um financiamento de veículo, seja um financiamento de imóvel, seja um cartão de crédito que ele paga muito alto, se a renda dele está sendo assistida por bancos, a renda dele está totalmente assistida pelo banco dele e, consequentemente, deve ter uma interligação aí de um banco para o outro, claro. Informações. Open Finance. Então, assim, a partir disso, a operação financiamento vai ser comprometida desde que ele tenha no financiamento, se ele tiver outros financiamentos em decorrência. No consórcio, não. O consórcio, na HS Consórcio, você comprovando que você tem a capacidade financeira de pagar, que são 3 vezes o valor da parcela do seu crédito, ótimo. A HS não vai, brinco muito, não vai pegar em beirada. Então, ela vai facilitar isso aí, facilitar no sentido de a operação ser muito mais fácil, porque não tem, por exemplo, análise de crédito.
Eu tenho deparado muito com muitos clientes que, mas o meu crédito está pré-aprovado. Crédito pré-aprovado não é crédito aprovado. Simulação. Simulação não é crédito aprovado. Então, simulação, qualquer um de nós vamos fazer, vai chegar lá, não vai, nossa, isso aqui ficou bom para mim. E na hora do vamos ver? O banco é analítico. O banco ele tem os critérios técnicos dele muito. Eles vão muito a fundo, né? Em critérios técnicos de garantia. Então, toda operação financeira é risco. Na HS Consórcio também é risco, mas não tem aquele, aquela característica de você ir lá a fundo investigar o que é capacidade financeira. Então, o consórcio é uma flexibilidade que a pessoa tem de tirar realmente esse crédito e sem juro. Mas ele não pode ter restrição, não pode ter impedimento jurídico. Então, assim, já teve casos de clientes meus por exemplo, da esposa ter total capacidade de renda e o esposo e declararem imposto de renda juntos, mas o esposo tem algum tipo de processo, algum tipo de pendência, então isso é totalmente interligado. O HS não fez essa operação. É passado por uma pré-análise, não tão a fundo igual uma operação financiamento, mas é com certeza passado por uma pré-análise. Então, barra aí. Mas se a pessoa não tiver a restrição, não tiver nenhum entrave ou impedimento jurídico, bacana. Se ele tiver a comprovação 3 vezes o valor da parcela e a flexibilidade também de incluir aí o fiador. O financiamento tem também, mas o fiador no consórcio ele é mais flexível. Ele é mais flexível. O fiador comprovar essa renda aí 3 vezes o valor da parcela, porque tem casos de financiamento que o fiador tem que ter não só a comprovação do pagamento, mas bens também como garantia, né? Então, Wallace Garcia, para HS Consórcio, extrato bancário vale como comprovação de renda? o extrato somado ao imposto de renda. Ele pode ser agregado, sim. Ele pode ser agregado. Então precisa ter o imposto de renda. Precisa ter o imposto de Ou renda. renda Ou a formal. renda formal, ou a renda, se for, por exemplo, um empresário, né? Ele tem que ter a comprovação de movimentação do CNPJ dele. Pode ser MEI, tranquilamente. Comprovando que ele tem a movimentação, a retirada de nota frequente, ele pode também. É possível, Então, é possível. E aquela grande questão de somar as rendas dos cônjuges, esposa e esposa, pode somar as suas rendas para dar o valor da parcela. Então é bem tranquilo para a pessoa poder comprovar essa renda e retirar o crédito. Wallace, estamos acompanhando um crescimento exponencialmente gigante aqui na cidade de Uberlândia, tanto no segmento de médio alto, quanto no Minha Casa Minha Vida, agora até com a chegada da Pacaembu né? Construtora, Sim, sim. que vai, sem dúvida, elevar ainda mais o nível não só do VGV, mas é melhorar o mercado em todos os sentidos, né? Como que você enxerga, nesses últimos anos agora, você à frente dessa operação, qual uma das maiores evoluções que você enxergou dentro da plataforma de consórcio? O que tem acontecido? Como o VGV tem aumentado, o ticket médio do consórcio também tem aumentado. O ticket médio de venda do consórcio ele tem aumentado consideravelmente. Então, nós estamos falando hoje de um ticket médio de imóvel para a venda do consórcio em torno de 190 mil. Onde a gente falaria 2 anos atrás de um ticket médio de imóvel a 100 mil, por exemplo, 120 mil, que era uma entrada, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, uma entrada que eu digo de compra, de aquisição do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente está vendo cada vez mais incorporadoras investindo em estrutura de condomínio, investindo em qualidade no que está fazendo, senão vai ficar para trás. E hoje em dia todo mundo tem muito acesso à informação e isso leva a pessoa realmente a ver o que ela está comprando, a qualidade do que ela está comprando. Antigamente, às vezes, a pessoa fala, não, eu quero comprar, independente da forma que for. Hoje o cara analisa bem onde é a localização do imóvel dele, a estrutura que ele está comprando, o condomínio que ele está entrando e, consequentemente, eleva o VGV e eleva a venda dos créditos também. Então, uma coisa vai puxando a outra para o ponto positivo. Então, assim, tá vindo, a gente tem aqui as maiores incorporadoras do Brasil, com certeza, em Uberlândia, chegando em Uberlândia, cada vez mais. Eu acho que com a chegada da Pacaembu deve ancorar mais umas 3. A Pacaembu eu tenho um conhecimento dela, porque um amigo, ele é diretor da Pacaembu e ele morou, ou talvez até esteja morando, tem algum tempo que eu não falo com ele. Quando eu vi a chegada da Pacaembu aqui, falei, vou mandar uma mensagem para saber se ele se ele vai vir por aqui, se ele está envolvido na operação, porque ele morava lá em Londrina. Ele é aqui de Barretos e morava em Londrina. E a Pacaembu lá é muito, muito forte. Em Barretos ela já é forte, ela tem um bairro inteiro lá,
de casas se construíram, de uma localização muito boa, inclusive, e ela realmente foi para o Paraná com muita força, e ele até tinha mudado para o Paraná para alavancar essas operações. Então, assim, a Pacaembu entra onde tem realmente um mercado realmente aquecido, um mercado bom, eles analisam isso muito bem. Então, com certeza vai ser uma grande chegada aí para o mercado. Wallace, dentro da HS Consórcio, existe portabilidade? Tem um consórcio com uma outra incorporadora Não, e quero vir para HS. não tem, não tem. E o que que é a gente falou um pouquinho lá atrás, o que que é uma grande objeção no consórcio, por exemplo? A grande objeção no consórcio, talvez a que eu mais esbarre, é de quem, por exemplo, contratou o consórcio em banco. E quando você contrata o consórcio em banco, geralmente o gerente ele tem aquela meta de consórcio a bater. E o gerente ele vai te proporcionar boas condições comerciais ali, o aumento de um limite, um cartão de crédito melhor, uma linha, por exemplo, de financiamento. E ele vai também te agregar alguns produtos que ele precisa vender, né? Que o banco tem a oferecer. Seja ele uma capitalização, e seja ele um consórcio, seja ele um seguro de alguma coisa, ele tem essas metas a bater. Geralmente, ele agrega muito o consórcio. Ele fala, o cara tá aqui, ó, faz um consórcio aqui comigo. E às vezes a pessoa, né, fica naquela saia justa, contrato no contrato, e às vezes acaba assimilando esse consórcio aí. E quando assimila esse consórcio, o cara fica meio que refém, preso daquilo ali. Por quê? Porque o consórcio bancário, ele é um consórcio onde você, por exemplo, não tem a disposição de vender o crédito, de desfazer aquele crédito de alguma maneira. Você vai ter que adquirir alguma coisa. Ou você vai deixar o seu crédito lá, é, ele já contemplado, rendendo até que você chegue no final e pegue o dinheiro. Então, talvez a gente esbarre muito nessa objeção, nossa, consórcio demora demais, o consórcio eu não consigo fazer nada com ele, a não ser comprar alguma coisa. E na HS Consórcio, a gente trata e bate muito na tecla consórcio investimento justamente pelos créditos contemplados. Os créditos contemplados, eles são revendidos. Então, tem a garantia da revenda do crédito. Então, assim, às vezes a gente esbarra nessa objeção e ao chegar ali na frente, a gente tem que quebrar explicar tudo novamente pro cara e mostrar com clareza o que ele está contratando com a HS Consórcio. Ele não pode vir com outro consórcio e agregar junto a outro da HS Consórcio. Ele não pode. Então, às vezes, a gente tem que administrar de não poder vender para a pessoa, justamente porque ela já tem outro consórcio, ela já está comprometida com um parcela, e quem acaba perdendo é ela de não contratar um consórcio conosco na HS Consórcio. Estamos tendo uma grande presença do consórcio no mercado imobiliário. Na sua visão, qual é o papel, de um modo geral, do consórcio, da HS, nesse nosso cenário do mercado imobiliário agora, atual? Vamos lá. Seria apenas, até uma pergunta minha, pessoal, das modalidades. Consórcio, ele é uma alternativa para quem está dando um upgrade, é uma alternativa para quem está no primeiro imóvel, para quem quer fazer um segundo investimento. Aonde, na sua visão, encaixa melhor o consórcio? Uma pergunta muito interessante e bem esclarecedora aqui o que eu vou falar. Bem esclarecedor isso aqui. O consórcio ele vai encaixar para todos os cenários, o consórcio imobiliário em todos os cenários possíveis. Ele vai encaixar para aquela pessoa, por exemplo, que está fazendo aquisição do primeiro imóvel. É um formato de ele planejar a aquisição do primeiro imóvel. A gente trabalha com a informação de que o cliente que entra num grupo bom, que a gente faz isso aí de maneira analítica, um grupo bom, uma cota boa, e o cliente que não atrasa, a HS dá para ele a cada 6 meses um sorteio exclusivo por adimplência. O que significa? Você vai participar todos os meses do sorteio e do sorteio em formato de lance embutido, usando o próprio crédito. A cada 6 meses, a HS abre um sorteio exclusivo para quem não atrasou as parcelas em 6 meses. O que te dá uma possibilidade de afunilamento na contemplação, de encurtar o tempo de contemplação. Então, para a pessoa que quer adquirir um imóvel pela primeira vez, excelente. Para a pessoa que quer fazer um upgrade no imóvel que ele já tem, é um formato excelente, porque ele com certeza vai pagar um crédito que ele sabe que não vai pesar no orçamento dele e que vai fazer ele ter um upgrade considerável para ele e para a família dele.
Ou, por exemplo, ele pode, no cenário upgrade, abrindo um parêntese aqui, ele pode adquirir o crédito, porque o crédito serve como reforma também. O crédito da HS Consórcio, ele serve como reforma. Pouca gente sabe também. Uma informação quase ninguém sabe. Então, se você tem lá uma casa de 100 mil, 200 mil, 300 mil, essa casa está quitada, por exemplo, você pode contratar um crédito de 100 mil, o crédito, o imóvel vai ser alienado somente naquele valor do crédito que você tem, e você vai ter aquele valor para fazer uma melhoria na sua casa. Então, você vai poder fazer uma área gourmet, uma área de lazer, enfim, aumentar um quarto, fazer uma suíte a mais. Pouca gente sabe essa informação. Já para o cara que quer alavancar o seu patrimônio, ou seja, fazer um investimento para ter a renda passiva, consórcio vai assistir ele também. O cara é investidor no mercado de imóveis. Eu vou fazer vários créditos, contemplou, eu vou adquirindo imóveis e colocando para locação, onde o imóvel vai se pagar. Isso aí todo mundo está cansado de saber, mas existe. A gente mostra, eu mostro com muita clareza na prática. O cara pode fazer, por exemplo, 5 cartas de 200 mil dentro de um prazo aí, por exemplo, ele não atrasando, dentro de um grupo bom, de uma cota boa, ele pode contemplar aí a cada 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, que passa muito rápido. E a pessoa às vezes pensa no daqui a pouco, aqui agora, e passa muito rápido 3 anos, a gente vê, daqui a pouco já tem eleição de novo. Eu usei um formato na eleição passada, eu falei, gente, 4 anos passa muito rápido. Daqui a pouco nós vamos ter eleição novamente. Pensa que no começo de um novo governo você contrata um crédito e antes dele, por exemplo, sair ou se reeleger, você já teve a aquisição de um bem a mais para você, planejado. Então, o consórcio ele vai servir para upgrade, ele vai servir para reforma, ele vai servir para construção, ele vai servir para quitar o financiamento. Caso o pessoal ache que esteja pagando um valor de parcela muito alto, o consórcio quita financiamento próprio. E agora a HS liberou a operação de quitar financiamento terceiro, que é o interveniente quitante. Então, o Banco Central regulamentava essa questão e devido ao grande volume, a HS autorizou essa operação. Essa operação de pagamento. A gente fala na linguagem leiga, tem o interveniente, então a gente fala na linguagem leiga do pagamento com desdobro ou pagamento quitação. Então a HS autorizou isso aí e veio para somar muito, muito na operação. Muito, muito. Para quem não sabe, interveniente quitante é aquela pessoa que possui um compromisso, um contrato com o banco e ela resolve se dispor daquele bem antes de fazer a quitação daquele contrato. Então, o Wallace Garcia está aqui nos esclarecendo que você pode usar a sua carta para comprar esse imóvel, inclusive que tenha independência com outro banco, que a plataforma, a gestão do consórcio, junto com seus despachantes, vão fazer toda essa logística, quitar o contrato anterior, liberar o CPF daquele proprietário e você fica somente com a responsabilidade do seu consórcio com HS. Wallace, você falou aqui, mas eu queria reforçar. Então, nós podemos usar o HS Consórcio para a reforma de imóveis. Reforma de imóveis. A HS Consórcio, ela autoriza o pagamento de uma reforma e até flexibilizou, além da quitação de um financiamento terceiro, ela flexibilizou a questão da reforma. Como? A HS antes pagava a reforma sobre apresentação de projeto, assim como construção, né? Uhum. Apresentação de projeto, hoje não. Ela vai lá e deposita o valor para você fazer a reforma Não do tem formato. não tem aquela prestação de Aquela conta. prestação de contas, não. Então, um exemplo prático. Você tem um imóvel de 500 mil reais. Quer fazer uma reforma de 100 mil, o seu imóvel tem que estar, obviamente, quitado, né? Porque ele não pode ter duas operações, duas alienações naquele imóvel. Mas você tem um imóvel que está de 500 mil, não, às vezes você não quer sair daquele imóvel, você tem lá todo o apreço, você quer fazer uma boa da reforma, a HS vai te autorizar a alienar 100 mil reais daquele imóvel que vale 500, que é passado pela avaliação. Então você vai ter o dinheiro depositado na sua conta para você fazer a reforma. Então é uma coisa que às vezes o pessoal também não sabe, né? Não, eu não sabia de nada que você está falando Pois aqui. Ô, Wallace, outra pergunta. Para quem está começando agora no mercado imobiliário, entender de consórcio, sem dúvida, é uma ótima porta de entrada. Não é a porta de entrada, não. É mais do que necessário. Não tem como, mas... Você vai ser engolido se você
não entender de operação financeira, de operação consórcio, operação financiamento. Por quê? E vou te falar, vou te dar um exemplo de convivência, de treinamentos que dou em imobiliárias. São muito poucas imobiliárias, muito poucos corretores que se dispõem a entender dessas operações. Vou te falar aí tranquilamente que deve ser 20 a 30% do mercado. Que lê, que entende, que vai querer entender. Não é nem sobre entender, é querer entender, querer saber com um parceiro comercial que entende. Fala, cara, me explica isso aqui. Pera aí que eu vou ir até você, me explica se isso aqui pode, isso aqui não pode, como que eu faço. Cara, o cara que ele tá entrando no mercado enquanto corretor imobiliário agora, o consórcio para aquele cliente dele é o melhor lead que ele está plantando. Os meus parceiros comerciais, os parceiros corretores que eu tenho, que são muito presentes, todos eles plantam um cliente com um consórcio. Como que funciona isso? Cara, eu vou vender um crédito aqui. O Wallace, atende esse cliente meu que ele tem a capacidade financeira de pagar um crédito. Ele às vezes já tem um imóvel, só que ele quer fazer aquele upgrade, ele quer mudar para um condomínio fechado, ele quer melhorar o imóvel dele, ele quer comprar um imóvel um pouco melhor, mais espaçoso. Esses corretores parceiros que já entenderam essa jogada, os caras estão ali plantando, eu vou lá, atendo o cliente dele, é cliente dele, faz questão de deixar isso muito claro, que é cliente dele, e ele vai plantar aquilo ali, quando o cliente dele contemplar, ele vai vender pro cara. Então, se você não tem um network muito grande, faz a venda através do consórcio. Planta aquilo ali com o seu cliente, com o seu futuro cliente. Então, você está plantando aquela semente que você vai colher ali na frente. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas você tem ali uma venda garantida daqui a pouco. A não ser que você faça algum, passa muita raiva naquela pessoa e a pessoa. Mas eu faço questão dos clientes que fecharam os parceiros, fecharam créditos através de mim. Falou: ó, se o cliente contemplou, chega junto aí agora e vende para ele. Vai atrás do que atende ele. Então é uma excelente porta para o cara entender, para o cara saber do que ele está falando, do cara bolar um negócio, do cara dar condições para o cliente dele. Wallace, para investidores, qual o diferencial do consórcio da HS em relação às outras formas de crédito? Tá, nós tratamos muito, eu vendo muito o crédito da HS através do investimento. Como que funciona isso? Eu até tenho um programa, um aplicativo, pago ele, justamente para o cliente seu, para o meu cliente, se ele quiser ir lá no escritório, eu vou mostrar para ele que o crédito do consórcio até em 5 anos ele vai gerar uma rentabilidade para aquele cliente na venda do crédito. Então, consórcio, existe uma frase dentro da HS Consórcio que é muito forte, é muito presente, que o consórcio, o HS Consórcio, é o único investimento que você só paga o boleto. Por quê? Porque o cliente HS Consórcio ele tem 2 caminhos a seguir. Ele vai ou comprar um imóvel ou ele vai vender o crédito dele contemplado e pegar um valor bem considerável, um valor muito bom na venda do crédito dele contemplado. Então tem muita gente que faz diversas cartas, ao invés de fazer uma carta de 1 milhão, faz 10 cartas de 100 mil, que é praticamente o mesmo valor, e contemplando e vendendo e fazendo. Eu mesmo tenho os meus investimentos enquanto HS Consórcio. Eu falo que a HS Consórcio entrou na minha vida num tempo muito... É um tempo de maturidade muito bom, que eu estava com a cabeça muito mais madura, só que hoje é um arrependimento que eu tenho de não ter conhecido o HS Consórcio lá atrás, enquanto eu já tinha poder para poder pagar um crédito, para poder fazer alguma aquisição. Óbvio que na juventude você não está muito preocupado, mas eu tinha já um possível potencial para contratar e ninguém veio até mim. Então eu falo que eu vou acessar o máximo de pessoas possíveis para me mostrar valor no que eu faço, porque eu não trabalho com nada que me dá dor de cabeça. Eu só trabalho exatamente com aquilo que me dá propósito, com aquilo que faz o meu cliente ou o seu cliente, parceiro, mude de vida com propósito, faça o bem para aquele cliente. Começou a me dar dor de cabeça, no mercado de saúde era assim. Começou a me dar uma dorzinha de cabeça, eu não vendo mais não. Não vou passar por isso aqui. Então, a HS Consórcio ela me dá o conforto e a tranquilidade de saber que eu vendi uma coisa muito boa, tanto para o meu cliente quanto para o cliente do meu parceiro, que eu fiz um bom negócio, que eu levei um bom negócio para ele. Então, o investimento é o quê?
é você poder vender o seu crédito, a garantia da venda do seu crédito na hora da contemplação do seu crédito. Então, vou te dar um exemplo prático. Agora, em agosto, o que aconteceu? Uma cliente minha, ela mora nos Estados Unidos e ela vendo as minhas postagens, ela me conhecia. Ela, Wallace, me explica sobre o consórcio que eu quero fazer um investimento enquanto isso. Ela contemplou dentro de 26 meses o crédito dela. A carta dela era de 550 mil. Ela contratou inicialmente de 500 mil. Para quem não sabe, o consórcio ele tem um reajuste anual da meia parcela e o crédito reajusta proporcional. Então, o crédito dela em 26 meses estava em 550 mil. 550 é alguma coisa. Ela contemplou em 26 meses só via lance embutido. Nunca atrasou uma parcela. Colocou isso como propósito, como formato de propósito. Então, ela contemplou usando 30% pro crédito. Todos os meses ela participava dessa possível contemplação no lance embutido. E ela pegou um crédito líquido de 392 mil. Até os 26 meses, ela pagou 37 mil reais em parcela, arredondando. Ofereceram no crédito dela 100 mil reais. No Pix. Quer vender? Seu cliente quer vender? Quando eu contemplei, eu já fui e mandei o extrato dela para as corretoras que são exclusivas na compra do crédito da HS Consórcio. Então, vou poder explicar isso aqui bem detalhado daqui a pouco sobre essa contemplação, essa venda do crédito. Então, o que as corretoras que eu mandei falaram? Não, pago 100 mil. Então, ou seja, 63 mil reais ia ser o lucro dela. 63 mil, 200%, hein? ela ia pegar 100 mil no Pix, pagando 37 mil até aqui. Então, tem muita gente alavancando financeiramente e patrimonial através da HS Consórcio. E tem gente que não quer ouvir, acha, não, isso aqui não... Cara, funciona, eu sei que funciona. Quem desacreditar tá perdendo tempo. Então, quem acredita, quem enxerga valor e propósito, sai na frente. Wallace Garcia, você acredita que o consórcio ele ainda é subestimado pelo Subestimado. mercado, pelo mercado imobiliário? Subestimado. Por quê? Ele é subestimado justamente porque tem essas objeções, esses folclores que ficaram aí devido a esses anos atrás. Que o consórcio demora, que o consórcio não contempla, que o consórcio gera burocracia. E, cara, não gera burocracia, ele não gera demora mais. Hoje em dia o cara assina um documento de consórcio só eletronicamente. O registro de imóvel, por exemplo, é o registro eletrônico. Tem um site, eu esqueci agora na cabeça, o site registro eletrônico que é feito interligado aos cartórios. Então vai chegar no cartório de registro imóvel da cidade através do formato eletrônico. A HS vai mandar o contrato através do formato eletrônico para aquele imóvel ser registrado eletronicamente. O que diminui um pouco o custo, por exemplo, do registro imóvel do que o físico. Então sai um pouco mais barato, sai até mais rápido. Então, assim, é bem bacana as pessoas abrirem a cabeça e entender e ver que essas objeções têm que serem quebradas. Essas objeções têm que acabar porque quem perde é o mercado. Quem perde não é o mercado, é o corretor. Então, é bem bacana essa questão, viu? Como que o consórcio... Na verdade, assim, a gente sabe que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de serem validadas ali para um financiamento imobiliário por N motivos. Sim. Tanto por comprometimento, por restrições, entre outros. Como o consórcio HS pode ajudar quem não consegue de jeito nenhum o financiamento bancário? Cara, eu tenho muitos parceiros que são correspondentes bancários. Então, são correspondentes exclusivos de financiamentos, exclusivos aí de bancos na operação financiamento. Aquele cliente, graças a Deus, eu tenho tentado e conseguido dar soluções para aqueles clientes. Porque é o que acontece com a questão de aprovação do financiamento, a questão, por exemplo, de juros incididos devido ao imóvel ser usado. Então, por exemplo, na operação financiamento, a gente sabe que quanto mais velho o bem, mais é o risco da operação para o banco. O banco analisa isso. O banco faz essa análise criteriosa. Quantos anos tem aquele imóvel ali? Aquele imóvel já tem 5 anos. Qual que é o valor de avaliação dele? Espera aí. O valor de avaliação não é o valor, você sabe muito bem, é o valor que o banco fala, opa, acho que não vale isso tudo não. Então, quanto mais velho o imóvel, maior é o juro talvez incidido pelo financiamento daquele imóvel, pelo risco da operação, pela depreciação que aquele imóvel tem. O consórcio, por exemplo, ele não enxerga isso. Ele não enxerga que o imóvel tem ali
10 anos, 5 anos, não. Ele vê a avaliação do imóvel. E claro que todas as operações, a HS vai mandar um avaliador dela ali para ver se bate a avaliação com o que é declarado ali naquela operação. Mas ela não olha, por exemplo, por não ter juro. Ela não coloca juro. Ela não tem essa incisão de juro pelo o imóvel ter um tempo a mais ou a menos de construção ou de uso. Então, às vezes, isso barra lá na questão do financiamento. O cara quer comprar uma casa, mas ela já tem alguns meses ou anos. Então, o banco já, opa, olha com os outros olhos a operação. O banco vê o comprometimento através do endividamento Bacen. O banco vê a renda ali, o potencial de pagamento daquele cliente. Então, tudo isso é de uma forma analítica. E assim, ocorreram mudanças. Eu estudo muito o mercado financeiro, o mercado imobiliário. E a gente faz o quê? A gente analisa o que vem pela frente, o que os bancos vão tomar de medidas. Eu brinco e minha noiva sabe, eu acordo vendo o CNN Money e durmo vendo fechamento de mercado e no decorrer dessa lacuna durante o dia eu estou lá no escritório assistindo, vou ler. Então, assim, o que é essa mudança? A Caixa, por exemplo, estabeleceu um juro, o padrão de 12%. Mas a Caixa também não vai emprestar com essa frequência, até porque outros meios e até órgãos do governo vão tomar dinheiro com a Caixa também para cobrir algumas despesas, enfim, receitas. Então, ela vai analisar quem que é aquele cliente, qual que é o potencial dele, qual que é o tamanho do patrimônio dele, o potencial de pagamento. Então, assim, não vai ter essa abertura. O banco vai fazer de maneira analítica. O que o consórcio, por exemplo, vai ver o potencial de pagamento. É 3 vezes o valor da parcela? O fiador, por exemplo, tem esse potencial? Então é tudo feito assim de uma maneira bem mais flexível do que o financiamento. Wallace Garcia, quais tipos de imóveis podem ser adquiridos através de cartas de crédito? Qualquer imóvel que tem habite, matrícula e escritura. E aí a gente falava antes, né? Quando a gente aplicou o treinamento lá atrás, que não tinha alienação. Agora pode ter alienação, que é o pagamento através do interveniente quitante. Mas imóveis, barracão, imóvel rural, uma chácara, um sítio, um apartamento, uma casa recém-construída, uma casa usada. O que a gente não consegue pagar, que ninguém consegue pagar, é o imóvel de lançamento. Então, o imóvel de lançamento tem que ter habite. Posteriormente, quando houver a conclusão, saindo o habite a matrícula do imóvel, a gente faz o pagamento. Então, tem muita gente que está saindo na frente, que está comprando imóveis de lançamento, não está deixando para depois a forma com que vai pagar o saldo devedor para a incorporadora. Então, eu tenho atendido muitos clientes, atendi uma semana passada agora, uma cliente que chegou, uma cliente de uma parceira comercial minha, ela chegou, a cliente comprou o imóvel que está em Naquele formato construção, 70-30? naquele formato 70-30, e a cliente já antecipou e está pagando o crédito, até o imóvel ficar pronto, ela já vai ter, com certeza, que ela tem o propósito, não vai atrasar, ela vai ter com certeza o saldo dela liberado, e liberando antes é o melhor dos cenários, porque o crédito, quando contempla, depois de contemplado, ele rende 0,9 mês. Então, o seu crédito vai estar rendendo 0,9 até que a incorporadora libere o habite e a matrícula. Então, você está despreocupado. O seu crédito vai crescer até que o imóvel fique pronto. Ah, mas o meu crédito ainda não liberou e o imóvel está prestes a ficar pronto. Ótimo. Você tem um saldo pago ali, fazendo com que o seu lance para tirar aquele crédito fique menor. Então, o seu valor que você queira dar de lance para retirada daquele crédito e pagar aquele imóvel vai ser menor, porque você já pagou um tanto. Uma coisa, por exemplo, que ninguém fala sobre o consórcio é que cada parcela, cada mensalidade paga do consórcio, você está quitando o seu bem. Como o consórcio ele só tem a taxa administrativa incidida, a taxa administrativa está incluída em cada parcela que você paga. Quando você pegar o extrato, todos os meses vem o boleto e vem o extrato do seu consórcio, vai estar lá o que você está pagando de parcela e o que você está pagando de taxa administrativa. Então você está quitando o seu bem a cada parcela paga. Entendeu? Wallace, é possível eu adquirir um lote, então, através do Um consórcio? lote, um terreno e É construir. possível eu ter outra carta e construir também através da própria HS? Pode. Você pode, por exemplo, usar o crédito para comprar o terreno e com o mesmo crédito, dependendo do valor, você constrói. Eu vou te dar um exemplo prático. Um crédito de 1 milhão.
Um crédito de 1 milhão, você pode usar 300 mil para comprar o terreno e os 700 mil que sobrar, você construir sua casa com aquele mesmo crédito. O crédito de 1 milhão, por exemplo, pouca gente sabe, e a gente fala como investimento, por quê? Justamente pela venda do crédito contemplado. O crédito de 1 milhão você pode fracionar, a HS autoriza fracionar em 2 imóveis. Você pode comprar 2 imóveis diferentes com o mesmo crédito. Você pode fracionar esse crédito e adquirir, por exemplo, 2 apartamentos de 500 mil. Então, assim, às vezes você mora, o outro você aluga. Ou você compra um para morar, o saldo que sobrou você pode adquirir outro apartamento, por exemplo. Ou você pode abater essa diferença no saldo devedor, barateando mais ainda a sua parcela. Então tem muita coisa aí que dá para fazer com o consórcio. Wallace, quem tem pouco dinheiro consegue iniciar um consórcio e ainda assim comprar o seu tão sonhado imóvel? O mecanismo, até para quem tem pouco valor, é o consórcio, para a pessoa não se endividar. Eu falo porque às vezes a pessoa até pode ter ali uma liberação de financiamento, ela pode fazer essa aquisição através de um financiamento, porém, ela tem que pensar que qual que é o potencial a médio e longo prazo de pagamento daquele financiamento. Então tem gente que contratou financiamentos há 2, 3 anos atrás que sabe o que está passando devido à TR, a taxa referencial. Então o financiamento ele vai ter o possível aumento de parcela, dependendo da tabela que ele tem aí, que a pessoa tenha contratado, o aumento da parcela no decorrer dos anos. Então, assim, o consórcio ele não vai ter esse aumento significativo. É um formato de você realmente ir pagando. A aquisição do seu bem vai ocorrer, mas você está sabendo o que você está pagando dentro do seu planejado, com um possível reajuste de 4 a 5% ao ano. Então, é o caminho mais certo a seguir. O consórcio ele funciona tanto para quem quer comprar o lote, o imóvel na planta, ou imóvel comercial, ou fazer a sua reforma. É necessário já dizer qual é o objetivo, quando vai fazer a aquisição do plano, como que funciona? Não. Para contratar o HS Consórcio, você não apresenta renda nenhuma. Não apresenta renda nenhuma. Para você contratar o crédito, você, por exemplo, uma informação que quase ninguém sabe, você pode contratar um crédito tendo restrição. Você pode fazer a contratação desse crédito conosco na HS Consórcio tendo restrição. Você tem que não ter restrição, tirar essa restrição após a contemplação e retirada do crédito. Vou te detalhar melhor ainda. Eu contratei um crédito, eu tenho restrição. Contemplei o meu crédito, Tem que seja via regularizar. sorteio, seja via sorteio ou seja via lance embutido, o que eu vou fazer? O meu crédito está ali contemplado, rendendo mensalmente, eu estou pagando a parcela. Eu só vou ter que tirar a restrição no caso de retirada desse crédito para comprar alguma coisa. Então aí eu vou ter que não ter absolutamente nada. Mas enquanto o meu crédito está Tá ali lá, contemplado, eu pagando a parcela, ok. Ah, eu quero vender o meu crédito. Beleza, você não tem que apresentar nada de comprovação de renda para a venda do seu crédito. Você só faz a transferência de cota, você só faz a transferência do seu crédito para quem está comprando. No caso, as corretoras que compram, então você só vai fazer a transferência, feito o pagamento, ok. Você não tem que apresentar nenhum tipo de renda, tanto na compra, na contratação e na revenda do seu crédito. o Wallace Garcia, de forma clara, o que é contemplação? A contemplação é o que todo mundo procura, né? A contemplação é o formato pelo qual você vai acessar o seu crédito. A HS ela tem o formato de contemplação no sorteio, o formato de lance fixo, que é o mesmo que lance embutido, e aí a HS tem sorteio, lance fixo 1 e lance fixo 2. O lance fixo 1 é um valor um pouco maior e o lance fixo 2 é um valor um pouco menor. E como que isso funciona? Devido a um período que você está pagando o seu crédito, vou te dar um exemplo de 8 meses. E os 8 primeiros meses que você está pagando o seu crédito, você está concorrendo no sorteio e no lance fixo 1. A partir, por exemplo, do 9º mês, é destravado para você o lance fixo 2, que é o outro formato que você tende a contemplar o seu crédito. Então você tem sorteio, lance fixo 1, lance fixo 2. 3 formatos. Depois de um período, é destravado para você, período de adimplência, não atrasando nenhuma parcela, você é liberado pelo lance fidelidade.
pelo lance por adimplência, por não atrasar. E geralmente é um percentual muito pouco de um grupo de consórcio que não atrasa um dia de parcela. Então você tem aqui 4 formatos de contemplação sem tirar nenhum real do seu bolso. O quinto formato é o lance livre, que é o lance onde você oferta o valor para tirar o seu crédito. O lance livre ele é somado ao lance embutido, por exemplo, muita gente usa. O que é o ideal? Você fazer um crédito 30% maior do que você precisa, porque você vai usar 30% do próprio crédito como formato de lance. Consequentemente, diminuindo 30% da sua carta de crédito e abatendo 30% no saldo devedor. A diferença para contemplar é o que você vai tirar do seu bolso, no lance livre. Então, é um formato de você dar um valor menor do que você ofertaria se você tivesse ofertado somente o lance livre. Então, hoje, todos os consórcios, todos, estão com lance acima de 60%. Muita gente está acessando com o lance acima de 60%. É somado o lance de 30% do próprio crédito, mais os 30%, 35%, 40%, onde você está ofertando aí do seu próprio bolso, recurso próprio. Qual a melhor forma, de maneira estratégica, de conseguir aumentar todas as chances dentro de todas essas possibilidades? Bem, análise, o consórcio, muita gente fala, é sorte. Claro que tem a sorte de você ser contemplado no sorteio. Tem essa sorte que é totalmente palpável. Um amigo meu brincou, falou, não, mas eu, do jeito que eu sou azarado, eu não vou ser contemplado no sorteio. Eu falei, é esses aí que fala que é os que pagam a língua e eu acho o trem mais bom do mundo. Mas é de maneira realmente estratégica, é você acessar ao crédito através de um grupo bom, um grupo que esteja contemplando muito via lance embutido, que é o lance fixo, que é um grupo onde a gente vai analisar a cota, o número da cota que a pessoa está contratando, para que essa contemplação seja feita de maneira mais rápida. Por quê? Porque você tem ali um grupo que está com a saúde financeira muito boa, muita gente saiu, muita gente tirou o crédito via lance, então o capital daquele grupo, que é o fundo comum, o fundo de reserva do crédito, está muito bom. Então faz com que contemple mais pessoas, faz com que contemple muito mais. Então é uma forma de você analisar. E sem contar, eu falo muito isso para os meus clientes, muita gente não conta com as seguintes questões no consórcio. O grupo pode ter 2.000, 3.000 pessoas. Tem grupo aí, a grande maioria dos grupos não está lotado. Por quê? Porque muita gente já saiu porque tirou o crédito, muita gente já foi contemplada no sorteio. Às vezes o grupo não está com a saúde financeira, o fundo comum muito boa, mas não teve a devida reposição de pessoas. Só que a pessoa não conta com as desistências. Muita gente faz o consórcio, mas não tem um propósito firme e fiel. Eu falo, o consórcio, ele só vai contemplar quem tem propósito, quem tem objetivo, para quem tem um sonho a ser realizado. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho certeza, eu não vou atrasar porque eu tenho certeza que eu vou contemplar. Então, os clientes, eu falo, vocês têm que contar com as desistências. Primeiro aperto o cara, opa, vou largar de pagar isso aqui. As pessoas que pagam em atraso, elas já saem da assembleia daquele mês, pagam um dia de atraso, está fora da assembleia. E ele não está apto, aquela pessoa que pagou em atraso, ali na frente, para o lance fidelidade, para o lance onde você vai ter a contemplação por adimplência. Então, a gente chega num período que a HS fez de maneira analítica, de 18 meses mais ou menos, onde o lance fidelidade teve grupo que deu 10% somente, que não pagou em 18 meses com nenhum dia de atraso. Eu mesmo tenho clientes com poder aquisitivo assim, altíssimo, que pela correria do dia a dia, o cara paga com um dia de atraso, por esquecimento. Às vezes o cara deixa lá de colocar o DDA, o débito direto autorizado, às vezes o cara deixa de enxergar aquele boleto naquele dia ou esquece. Se ele paga com um dia de atraso, ele não está naquela assembleia. Então, assim, teve um caso prático de um cliente nosso da corretora, fez um crédito, uma carta de 250 mil, um grupo de 250 mil reais. No 8º mês, ele foi contemplado no sorteio e o consórcio dele estava cancelado. 8 meses somente. Ele teria pago até então, se eu me recordo bem, teria pago até então de minha parcela 15 mil reais. Ele teria um crédito de 250. E ele poderia vender esse crédito, por exemplo, por 50, 55, 60 mil reais. Na hora, se ele quisesse. Mas o quê? Ele na 4ª parcela, ele desistiu. Mais 4 meses ele contemplava. Wallace, qual o perfil de cliente
que mais se beneficia do consórcio hoje? Tem um nicho econômico? É o classe média? Como é que funciona o perfil de renda? Hoje nós podemos falar que todos os perfis de renda, eles se beneficiam com o consórcio. Mas não é sobre, Sander, não é sobre renda, é sobre disciplina. Tem gente que ganha muito bem de vida, mas não tem organização, por Financeira. exemplo, organização financeira, não tem organização de não pagar. Eu falo para você que eu aprendi, né, nesses anos todos aí, enquanto mercado de saúde, que as pessoas que mais pagam em dia é aquele pessoal que você fala assim, o cara, ele vai pagar com certa dificuldade, mas aquilo ali, ele tá com sangue no olho naquele propósito. É o pessoal que você acha que o público ou o nível financeiro dele não é tão grande comparado a outras pessoas. Esse cara, ele paga em dia. Esse cara, ele paga fielmente. fielmente, com a disciplina, e você sabe disso, porque você lida muito com esse público inicial aí, essa faixa inicial de compra de imóveis, você sabe que aquele cara ali, ele tá realizando um sonho, aquilo ali vai ser o prato de arroz e feijão dele. Vai ser uma prioridade. A prioridade. Wallace, o consórcio, ele é vantajoso mesmo para quem não tem pressa? Mesmo para quem não tem pressa. Mesmo para quem não tem pressa. Porque se você faz um consórcio, cara, é o que eu falo, a única certeza que você vai ter, a única certeza que você tem é que você vai acessar aquele crédito. Em algum momento você vai acessar aquele crédito. Correto? Então, assim, a gente vai tentar fazer de maneira analítica que o nosso cliente acesse aquele crédito, que eu fico mais feliz do que o cliente acesse aquele crédito de maneira mais rápida. Então, eu fico tão feliz ou mais feliz do que o cliente. Porque aquilo ali eu mostrei valor no que eu falei, valor no meu propósito. Então, assim, aquele cliente que está pagando o consórcio em dia, ele pode ter certeza que ele vai contemplar. E a única forma de você acessar a compra, acessar um crédito, sem você ter que dar entrada. O formato de entrada, e nós vamos entrar ali logo em seguida, é no crédito contemplado, que é o cara que precisa do crédito de imediato. Para o investidor, comprar à vista com a carta de crédito é um diferencial real na mesa de negociação? É um diferencial real. Um diferencial real. Eu falo que a pessoa que ele tem um crédito liberado para ele, eu comprei aqui uma carta de crédito contemplada. Eu comprei aqui, eu tirei o meu crédito via lance, ou meu crédito foi contemplado via sorteio ou lance embutido. O crédito estando liberado, o cara tem poder de barganha. O cara vai sentar numa mesa para negociar, ele vai falar, ó, tem isso aqui de crédito. A proposta da casa, tem gente que com crédito liberado ganha um desconto de imóvel de 100 mil, 120 mil. O cara não tem medo de fazer a proposta. Por quê? Porque ele sabe que o recurso está ali para ele pagar. Tá com a carta na manga. A carta na manga, entendeu? E tem muita gente que às vezes o cara fala, poxa, é melhor eu pegar esse valor aqui para fazer esse negócio, ali eu já trabalho esse dinheiro. Ou seja, dá muito mais negócio do que você ficar na previsibilidade, talvez eu vou liberar o meu financiamento. Não, beleza, negócio fechado aqui. Vou lá ver no meu banco se libera. Isso não é negócio fechado. É o que nós falamos aqui. Um crédito pré-aprovado não é crédito pré-aprovado. É isso. Não é crédito aprovado. Então, o crédito estando à sua disposição, você tem poder de barganha. Isso acontece muito no mercado do médio e alto. Às vezes você vai lá e faz uma visita e rola aquela intenção de compra e começamos ali a tramitar a documentação e quando o crédito é reprovado. Reprovado. Não, é o que mais está acontecendo, sabe? É o que mais está acontecendo. Tem chegado até mim através dos parceiros, através de pessoas que me acompanham, para me dar solução nisso aí, entendeu? Geralmente o cara deixa o cara deixa para procurar um consórcio quando ele viu que não tem mais recurso algum. Ele deixa para procurar o consórcio quando ele viu que não tem recurso algum mais. Ele falou, tentei o financiamento, não deu, vou ali atrás do consórcio, sendo que era o primeiro passo que ele deveria procurar, era esse. Entendeu? Procurar a maneira estratégica. E tem muita gente fazendo negócio também com... eu ouço, tem um grupo de parceiros lá e muitos parceiros me mandam, parceiros de negócio, falou, esse cara aqui tá com crédito consórcio em andamento. Ele falou, será que eu faço um negócio para ele? Eu falei, cara, peraí, não sei primeiro qual que é o administrador dele. O cara já tá fechando o negócio, pensando que vai concluir o negócio através do consórcio sem esse devido planejamento. Ele faz o crédito hoje e já está querendo comprar amanhã. Calma aí, vamos lá. Wallace, dá para usar, então, o consórcio como uma ferramenta de construção de patrimônio? Construção de patrimônio. Eu falo que... Como podemos esmiuçar isso aqui na prática? Na prática é o seguinte, a gente sabe que estudos comprovam aí no mercado financeiro que vai chegar algum momento
vai chegar algum momento que a previdência social vai chegar a ficar impagável. Reposição de mão de obra, a gente sabe de pessoas que estudam o mercado de previdência social dando esse alerta aí no mercado há muito tempo, né? Então, qual que é um formato de você aposentar mais cedo? É você construindo patrimônio, construindo a renda passiva. O que que é a renda passiva? Locação. E qual que é o formato de você colocar isso como disciplina no na sua forma de investir? É fazer um consórcio. Contemplou, compra um imóvel, coloca para alugar, o imóvel se paga, vai me sobrar uma beirada, daqui a pouco o imóvel se quitou, ou eu posso quitar o imóvel antes. Muita gente também tem uma dúvida sobre a quitação do imóvel. E se eu quito o imóvel, tem algum desconto? Porque o financiamento tem desconto. Não tem desconto porque não tem juro. O que, que é feito enquanto quitação do consórcio? É tirado, você não vai pagar mais o seguro prestamista. O desconto é através do seguro prestamista, que não vai ser incidido, porque toda operação financeira tem um seguro prestamista que está incidido ali, que é a garantia de que se você vier faltar, os seus Dependente? herdeiros, né, dependentes, vão ficar com aquele bem quitado, né? Então, assim, o consórcio também, diferencial da HS, que você não é obrigado a colocar o seguro prestamista na parcela do consórcio quando você contrata. Outras administradoras obrigam. Você paga a parcela e mais o seguro prestamista. Outro diferencial, a HS não cobra adesão. A HS não tem adesão, você paga no ato da contratação, você está pagando a parcela do seu consórcio. Outras administradoras de consórcio sabem, cobra adesão, logo em seguida parcela. Aí a parcela reduzida, a HS é meia parcela até a contemplação. Não tem um período de meia parcela, ou parcela reduzida, ou parcela com desconto. É meia parcela até a contemplação. Então a HS é a única do mercado que faz isso. Tá? Wallace, quais as oportunidades que você vê hoje ligado ao mundo dos consórcios que o público, os corretores, os clientes, em geral, não conseguem enxergar? É o que eu tô te falando. O consórcio é uma forma de você, HS Consórcio, como investimento, você alavancar financeiramente enquanto patrimônio. Te dar um exemplo prático. Claro, quanto maior o seu poder aquisitivo, maior o seu poder de investimento. Vou te dar dois exemplos práticos, vou até esmiuçar. Muita gente tem investimentos financeiros sobre o investimento. O cara pensa assim, investimento é o quê? Eu pegar um valor, aportar esse valor vai me render um outro valor. Tem gente que, claro, que esse é o meio mais comum de investimento. Só que esse valor, se você tem um investimento aí em qualquer banco ou qualquer banco de investimentos, você pode ter uma rentabilidade. Se você é um investidor em renda fixa, por exemplo, você tem lá um rendimento mensal do seu dinheiro e não a longo prazo, aquele investimento que você fez em renda fixa, você aportou e vai ter a rentabilidade mensal, o seu dinheiro vai estar lá investido, o seu dinheiro vai estar rendendo mensalmente, e com rentabilidade do seu dinheiro você pode contratar um consórcio para contemplar, vender e o seu dinheiro crescer. Então é um formato de investimento inteligente para quem tem investimento já. Eu falo que se o brasileiro tivesse a inteligência e sabedoria para usar os meios corretos de investimento, igual é para cair em golpe, todo domingo a gente assiste no Fantástico, a gente assiste no Domingo Espetacular da Record ou em vários outros programas de jornais. Aí o cara me prometeu o instante, eu vendi minha casa, coloquei o dinheiro, o cara vazou para Dubai, para Irlanda, para qualquer outro lugar do mundo e deixou todo mundo a ver navios. E é uma operação sólida. O consórcio, no caso, HS Consórcio como investimento, é uma operação totalmente sólida, totalmente validada, totalmente com credibilidade, assistida. E o pessoal tem talvez esse preconceito, entendeu? Pra cair em golpe não tem preconceito. Aí o cara postou um carrão, o cara postou um helicóptero, um navio, Ganha e credibilidade. ganhou, andando ali, o cara fala, eu vou te pagar uma rentabilidade, o cara vende tudo e coloca o dinheiro ali. E para as pessoas essa mensagem vai para aquele investidor. Investidor, você que tem investimentos feitos, sejam eles em renda fixa ou em curto prazo ou a longo prazo, pense que o seu dinheiro vai estar lá tranquilamente aportado, seu dinheiro está lá rendendo. Pega a rentabilidade desse dinheiro e contrata um consórcio. Você vai crescer seu patrimônio 70%, 80% num curto espaço de tempo. O consórcio ele é um formato de você investir para trazer conforto na sua aposentadoria. Eu fiz uma carta de crédito de R$50 mil.
uns 50 mil de veículo, por exemplo, R$ 290 a meia parcela. Vou pagar ali, quando eu for contemplado, eu vendo essa carta de crédito, eu vou pegar um valor na venda, pelo quanto maior o crédito, maior o lucro, mas vou pegar um valor na venda que vai fazer, eu posso fazer uma viagem para o exterior, posso fazer uma cirurgia. Muita gente pergunta, tem consórcio para cirurgia plástica? Não tem, mas você pode fazer um crédito pensando na venda dele, com o lucro você vender. O lucro da venda do crédito, você fazer sua cirurgia, sua viagem, você pagar futuramente aí. É um formato de você poupando, né? Fazendo consórcio, é um formato de você poupar. Tem gente que fala, eu não tenho capacidade, 80% dos brasileiros não tem capacidade de pegar o dinheiro, juntar, colocar na poupança, mas você tem o boleto, é um formato de você poupar. É a responsabilidade, é o compromisso que você precisa, é o boleto. Então você está fazendo ali uma poupança pensando na venda e no lucro do seu crédito, e ali você vai pagar uma faculdade para o seu filho, ali você vai fazer uma reforma na sua casa. Tem um caso muito específico, emblemático. Logo com pouco tempo que eu comecei no consórcio, o cliente fez uma carta de 80 mil de veículo, foi contemplado acho que no 6º mês. Aí eu falei, meu Deus, é coisa boa. O cliente vendeu a carta de crédito, ele fez para comprar um veículo de até 80 mil. E o que ele fez? De maneira muito sábia. Isso aí para mim foi uma lição muito sábia. Ele vendeu a carta de crédito, pegou um valor na venda da carta de crédito, comprou um carro mais antigo um pouquinho, mas à vista. E refez o consórcio. Entendeu? Então ele refez um novo consórcio, comprou um carro quitado, e o valor que ele ia pagar da parcela já refez um outro consórcio e vai contemplar daqui a pouco. Na sua visão, em qual situação o consórcio se torna melhor do que o financiamento? Comparativo é simples, taxa de juros está muito alta, o consórcio ele tem um prazo menor e uma parcela menor em qualquer uma das modalidades, seja no crédito inicial, no crédito contemplado no sorteio. Se ele contemplou o crédito no sorteio, a parcela vai ser menor do que um financiamento. Ele vai pegar um crédito total e a parcela vai ser a parcela cheia menor do que uma parcela de financiamento, sem ter dado entrada. Ele contemplando o crédito no formato de lance embutido, também vai ser uma parcela muito menor do que a do financiamento. E os prazos do consórcio é 220 meses, 18 anos. No financiamento é 35 anos, 420 meses. Então, assim, o prazo é menor, a parcela é menor. E se você comprar uma carta de crédito contemplada, é o formato também muito melhor do que o financiamento, porque é uma carta que já tem meses pagos, é uma carta que já está disponível ali para você contratar. O valor que você iria dar de entrada no seu financiamento, por exemplo, você pega esse mesmo crédito, ou você contempla esse mesmo valor, ou você contempla um crédito novo, ou você pega uma carta de crédito contemplada para comprar alguma coisa de maneira sem juros. Então, por exemplo, se você comprar um imóvel no consórcio, comprei um imóvel, acabou de fazer o imóvel, tá pronto aqui, tem 2 meses. O proprietário quer vender, acha que já pegou uma lucratividade ali, bacana, vendeu. Se esse imóvel valorizar dentro de 5, 10 anos, o consórcio acompanha essa valorização. Na construção, da mesma forma. Se você fez uma casa com uma carta de crédito de 1 milhão no condomínio, eu fiz uma casa, comprei o terreno por 250 mil. A diferença eu construí a minha casa. Dali 5, 6 anos, 7 anos, a sua casa vai estar valendo 2 milhões. A qualquer momento que você quiser vender a sua casa, você vai sobrar com dinheiro no consórcio. No financiamento, não. A gente sabe que dentro de 12, 15 anos você está pagando só juros. Então o consórcio ele acompanha a valorização do seu bem na construção, por exemplo. Você consegue pegar uma lucratividade na quitação do seu consórcio, na valorização do seu imóvel. No financiamento, não. Tá, vamos lá, na prática. Fiz uma carta de 500 mil, contemplei e comprei um imóvel. Esse imóvel em 2 anos, Zona Sul, Parque Una, esse imóvel passou a custar 1 milhão e 200. E eu ainda tenho um saldo devedor, inicialmente falando, de 80%. E no decorrer de 3 anos eu vou desfazer desse imóvel. Aquela parcela, ela tá estacionada lá naquele crédito que eu comprei no início, ou ela vai acompanhar a valorização do imóvel que está alienado? Não, ela vai estar estacionada naquele valor do crédito. Vou te dar um Hum. exemplo prático, assim, em conta, em números. Peguei um crédito de 500 mil, estou devendo esse crédito de 500 mil, 22%, estou devendo aí, vou arredondar 700 mil. Estou devendo total. Peguei 500, estou devendo 200 mil a mais só. Isso 200 mil dividido aí em 220 meses, né? Uhum. Então, comprei com 500 mil, daqui a pouco o meu imóvel está valendo 1 milhão, está valendo 1 milhão e 200.
Se eu vender esse imóvel depois de 2 anos, óbvio que depois de 2 anos eu vou ter pago muitas parcelas. Então, estou abatendo o saldo devedor. Se eu vender esse imóvel, eu vou sobrar com dinheiro. Vender esse imóvel por 1 milhão, quitei 700 mil que eu estou devendo do consórcio, sobrei com 300 mil. Entendeu? Então, assim, sem ter dado entrada. Nós estamos falando de um planejamento financeiro com o consórcio sem ter dado entrada. Para o mundo imobiliário, no meu perfil econômico, socioeconômico de Uberlândia, existe um valor ideal para começar um consórcio visando a compra do primeiro imóvel? Existe. Eu falo que um valor considerável é um valor de 200 mil, por exemplo, que a meia parcela é R$ 615. Então eu falo que é um crédito bom. Com 200 mil você compra muita coisa boa. Um imóvel de 2 quartos, você compra um imóvel aí, Minha Casa Minha Vida, você compra casas, dependendo do local, uma casa aí para você. Então eu falo que é o imóvel ideal o crédito ideal, desculpa, para você iniciar, que é o crédito de R$ 200 mil, R$ 615 por mês. Wallace Garcia, quais são os maiores erros que os consumidores e investidores cometem antes de entrar em consórcio? O principal erro é não ter esse objetivo real, essa disciplina real. Se você acha que na primeira turbulência financeira o abandono do consórcio vai ser não entra. Não entra, porque aí o consórcio não vai funcionar para você. O consórcio realmente vai ser uma coisa negativa. O consórcio vai ser uma coisa que não contempla. Então, se você tem objetivo, disciplina, seu propósito está conceituado na sua cabeça, que é aquilo ali que você quer, aí você entra no consórcio. Entra sim, mas entra sabendo que você vai ter ali na frente. Você está plantando para colher. Agora, se você acha que, não, o primeiro passo aqui, apertou aqui, eu vou abandonar, parar de pagar esse consórcio. Cara, e eu falo que a HS Consórcio, ela dá chance para a pessoa reativar o crédito dela, que cara, é muito prático. A HS, por exemplo, ela coloca as parcelas, por exemplo, que você está em aberto, uma, duas, antes de cancelar, ela consegue jogar essa parcela pro final e você pagar a do mês seguinte só. Cara, eu apertei aqui, comunica Flexibilidade a total. flexibilidade total, comunica nós aqui as corretoras, a corretora que você contratou comigo, me comunica. Eu vou tentar dar um meio para você não cancelar o seu crédito, para flexibilizar, para você não sair prejudicado. Então tem muita gente que fala assim: eu cancelei o meu consórcio, agora eu quero receber o valor total. Cara, tem o desconto, tudo tem um desconto. Aquele serviço foi prestado, aquela operação tá sendo, né, foi executada. E se você abandonou, você tem que esperar o prazo de devolução. Aí tem gente que fala, mas devolve só no final. Não. Todos os meses tem um sorteio de contemplação e de devolução também do crédito. Então, aquele mesmo crédito que foi cancelado, se foi sorteado ali a Loteria Federal com aquele número, se não for aquele número exato, é por proximidade, ele vai ser devolvido. Wallace, com certeza não chegamos nem na metade das pautas, mas eu acho que eu vou ter que te convidar de novo, viu? É muito assunto, é É muita muito. informação, mas eu acredito que é o início de uma grande jornada. Acho que você está fazendo esse pé a pé seu, esse porta a porta nas imobiliárias. Tanto é que comigo mesmo, assim, me despertou curiosidade a partir do treinamento que você deu Sim, sim. lá pra gente. Então, assim, acredito que a gente vai ter mais encontros, viu, pra gente falar um pouco mais de outros assuntos. Com certeza, vários corretores vão te procurar. Inclusive, compartilhe o seu endereço local hoje. Eu mudei o escritório, assim, tá ficando bem aconchegante, reformei tudo, para receber os meus parceiros comerciais, para receber os meus clientes, os clientes dos meus parceiros comerciais, para justamente mostrar tudo aquilo que eu falo, ó, isso aqui faz sentido para você estar aqui. Então, assim, eu mudei lá para Fernando Vilela, Avenida Fernando Vilela 1380, em frente ao Colégio Clarimundo Carneiro, bem exatamente em frente ao muro a entrada do Clarimundo Carneiro. Antes era ali no fundinho, então eu mudei e, assim, modifiquei com muita luta para ficar uma coisa muito aconchegante, bonita, receptiva. A gente tem um grupo lá dos corretores parceiros, então se algum corretor quiser o meu WhatsApp ou quiser entrar no grupo dos créditos contemplados, as dicas, você vê que eu compartilho lá muitas informações produtivas. Gente, o mercado mudou nesse sentido, vamos trabalhar isso aqui para os seus clientes. E assim, um recado que tem que ficar muito claro para o corretor. Corretor, você vai ser remunerado fazendo um consórcio, o seu cliente fazendo um consórcio comigo, você vai ser remunerado tanto na aquisição do seu cliente com consórcio conosco,
quanto na carta contemplada e também na venda do imóvel. Você deixar eu imagino que a operação financiamento imobiliário através de parceiros, ela não paga um valor para o corretor. Imagino que ela não paga nada ali para imobiliário ou para o corretor. Até porque é de cultura do mercado e tá certo trabalhar assim. Mas nós do consórcio, nós damos uma remuneração para o corretor que trouxer clientes bons para a gente, aquele cliente com propósito, que é o que nós falamos, e o cliente carta contemplada. Então, é uma forma de você remunerar tanto na venda do crédito quanto na venda do imóvel. Coisa boa. Wallace, com certeza nós vai ter que encontrar mais vezes. Vamos sim. Já abriu, inclusive, a minha mente, que meu conhecimento de consórcio era zero, assim. Agradeço demais você. E eu queria que você deixasse aqui um conselho, né, para os corretores, né, que talvez não sabiam, né, começaram a ter agora o acesso através desse conteúdo, né? Qual conselho que você daria para quem está nos assistindo, que quer entrar também, de fato, de cabeça nesse mercado de ser um parceiro seu através da HS Consórcio, trabalhar com segurança e planejamento, né? Planejamento é o principal. Quando você passa a credibilidade, a confiança e é por isso que eu levo esse nome, que eu viso muito o bom trabalho, a confiança, a boa prestabilidade de serviço para os meus parceiros, os meus clientes. Quando você trabalha assim, o seu cliente vê valor em você. O seu cliente vê que você está bolando um bom negócio para ele, que você está preocupado com a dor que ele está sentindo ou com a realização do sonho dele. Quando você deixa de fazer isso, você se torna mais um no mercado. Quando você deixa de fazer um acompanhamento, um conhecimento, de estudar a fundo uma matéria, que é a matéria de crédito, né? E a matéria consórcio, por exemplo, é uma matéria que deve ser muito, muito estudada. Eu estou à disposição para explicar tudo, o que é viável, o que não é viável para os meus parceiros, você sabe muito bem disso. Qualquer horário, pode me chamar aí. Quando você deixa de fazer isso, você se torna mais um. E eu acho que você se destaca a partir do momento que você não quer ser mais um. Você quer mostrar esse valor para o seu cliente. Eu bato muito essa tecla. Dê valor ao seu negócio. Dê valor ao seu cliente. Então, entre em contato com a gente que a gente vai fazer isso aí. Com certeza, os seus caminhos seguirem de maneira mais fácil e seus negócios fluírem de maneira mais fácil. Não, valeu demais. Muito obrigado. Obrigado. Para você que nos acompanhou, então, compartilha esse aqui com seus amigos, corretores, familiares, pessoas interessadas em fazer o seu investimento. Wallace, que honra, obrigado. Obrigado, né? eu. Agradecer a HS também por conceder essa oportunidade de você trazer esse grande conteúdo aqui pra gente. Obrigado, Wallace, o bordão do nosso podcast. Pra você, quem pode mais? Obrigado. Obrigadão e vamos junto. Pra você, quem pode mais? Tem que responder, ué. Pode mais? Quem pode mais é todos os nossos parceiros, os nossos clientes e com certeza as incorporadoras que estão assistindo, elas vão poder mais através da HS Consórcio. É isso, pessoal. Procurem o Wallace Garcia, HS Consórcio, agora também aqui conosco no nosso podcast, o maior canal do mercado imobiliário de Uberlândia, sempre com os maiores profissionais, com os donos, os CEOs, os gestores que estão à frente de grandes incorporações. É uma honra ter você aqui conosco, muito obrigado. Senta o dedo, compartilha e fica ligado que vai vir cortes esclarecedores. Fui!